West Ham estaria disposto a fazer essa pequena oferta aí, daria mais de 220 milhões de reais pelo Pedro, centroavante do Mengão, que chamou muita atenção no Mundial de Clubes, ele que foi o artilheiro da competição. E não só ele, né, cara? Outros jogadores também se destacaram. Um foi o Ayrton Lucas. E alguns sites já dizem até que o mercado lá da Arábia Saudita, né, aquele mercado das Arábias, lá daqueles times por aquelas bandas lá, estaria até de olho no Ayrton Lucas. Mas vamos começar falando do Pedro. Queria saber de você, como é que você vê essa situação de uma possível negociação do Pedro? Você acha que o Flamengo poderia negociar o Pedro, dependendo dos valores, ou você acha que, independente da oferta, é impossível pensar em perder o Queixada a essa altura do campeonato? Perder o Queixada é complicado. Eu acho que eu sou o maior fã do Pedro que eu conheço. Eu gosto muito de ver o Pedro, acho que ele tem uma característica com a bola, um jogador refinado, mas pelo pouco que eu tenho noção de mercado, Cleitinho, 40 milhões, Pedro não vale 40 milhões. Assim, não chega nem perto de valer isso. Eu não imagino nenhum time pagando esse valor, e aí não é pela qualidade do Pedro, não, tá? O Pedro tem 2 cirurgias de joelho, uma pelo Fluminense e uma pelo Flamengo. O Pedro já teve rompimento de cruzado. O Pedro, ele tem 25 anos, só que eu imagino que essa proposta não seja para agora, porque há pouco tempo, acho que eu fiz uma live até com o Cleitinho, a gente falou, já fechou a janela para inscrever na Premier League. Então, se eles querem pagar 40 milhões no cidadão, possivelmente eles querem que ele jogue também. Ou seja, isso seria uma proposta para o futuro, para a janela de meio de ano, pelo menos. Pedro já vai ter 26 anos. Um jogador de 26 anos. Não é comum, aliás, é até inédito, você ver uma proposta nesse valor para um jogador de 26 anos. Já falei do problema das contusões, já falei da idade. Você não acha jogadores nessa idade sendo vendidos aqui do Brasil para a Europa por nada perto disso. E, por fim, o Pedro é um jogador que já bateu na Europa e voltou. Querendo ou não, isso acrescenta uma camada de risco de adaptação para um time vir aqui e trazer um jogador. Eu entendo que o Pedro deva ter despertado interesse. Para mim, já era para ter despertado interesse há muito tempo. É só ver o que ele fez aqui na América do Sul no ano passado. Um baita centroavante, foi para a Copa do Mundo, fez um bom Mundial. Eu acho que o Pedro fez um Mundial até abaixo do que ele normalmente faz, mas ele brocou. Toda vez que a bola chegou nele, ele fez o gol. Mas o Pedro do ano passado jogou muito mais do que ele jogou nesse Mundial. Então, para começar assim, por esses motivos, eu acho que essa proposta é totalmente irreal. Totalmente irreal, e não vai acontecer agora, né? Não vai acontecer agora. Isso é proposta para o meio de ano. Agora, por esse valor, dá para a gente pensar em vender. Agora, a nossa diretoria estaria preparada para repor a ausência do Pedro com um jogador do mesmo nível em caso de venda? Essa é a minha dúvida. Agora, quando você lança um valor desse, numa diretoria bem preparada, que tem um bom mapeamento de mercado, eu acho que é possível a reposição. Só que eu não confio muito neles, e 2, eu gosto muito de ver o Pedro no Flamengo, então eu fico numa sinuca de bico, Cleitinho, assim, qual vai ser a minha opinião, mas em relação à proposta, seria a chamada proposta irrecusável, porque seria, além do valor do jogador, o jogador provavelmente iria aceitar a proposta, gostaria de ir, o empresário ia querer também, aí é aguardar, ver se essa proposta chega e pensar como que o Flamengo vai repor. Agora, é dinheiro suficiente para fazer uma boa reposição, Cleitinho. Isso sem dúvidas, ó. A Dani Lima mandou: Pedro no West Ham, se ele aceitar, ou ele vai acabar com a carreira dele, ou vai voltar para o Brasil. Vale lembrar que o West Ham não é uma equipe que está de bobeira na Premier League, não, tá, gente? O West Ham contratou o Paquetá recentemente, então, assim, o West Ham tem feito algumas boas investidas no mercado para tentar reforçar a equipe, tá? E na temporada passada foi muito bem na Premier League, não disputa Champions,
mas está sempre aí disputando uma Europa League e tudo mais. Então, não é uma equipe que a gente também deve desmerecer tanto assim, não, tá? Não é dentre as top da Inglaterra, isso é um fato, mas também não é aquele gato mole, tá? Só para deixar todo mundo ciente. Aí começa o show, né, Rafa? Ó, o Matheus, 40 milhões é pouco pelo Pedro. E aí o André, 40 milhões é para vender. A torcida fica muito dividida, né? Principalmente quando se fala em valores. Eu tô mais com o Matheus. Principalmente pela carência de que o Flamengo teria ao vender o Pedro. Eu acho que 40 milhões é pouco. Eu acho que, mas o jogador poderia ficar triste por não ter sido negociado. Irmão, triste vai ficar eu se o Pedro sair, pô. Sabe por quê? Porque a Camila me complementa, ó. O problema não é vender, o problema é o Flamengo não saber repor. E aí, além de repor, o Flamengo tem que contratar um jogador que consiga ter as mesmas características. Falaram aqui do nome do Firmino, por exemplo. O Firmino está de saída do Liverpool. Não é a mesma característica do Pedro. O Firmino é um cara que sai muito mais da área para poder construir a jogada, deixar espaço para os pontas. Pelo menos era a forma que ele jogava no Liverpool com o Klopp. E não à toa, quando ele ia para a seleção, ele não conseguia repetir as mesmas boas atuações do Liverpool. Por quê? Porque ele jogava de uma maneira completamente diferente. Então, assim, eu não vejo ele sendo esse cara, sabe? Então, assim, eu acho que 40 milhões no Pedro é um valor do caraca, mas eu não venderia. Eu venderia, acho que, por bem mais. O primeiro e principal motivo é porque eu não gostaria de perder o Pedro. Eu acho que teve até um outro comentário muito legal do Aquiel, ó. Já vendeu o João Gomes, que era pilar do meio. Se vender o Pedro, que está sendo pilar no ataque, é pedir para se enfraquecer. Eu acho que o Flamengo já atingiu uma maturidade financeira e ele já respondeu a meta orçamentária com a venda, ela já está batida, cara. Eu acho que não tem mais porquê vender por vender. O João Gomes foi uma venda para bater a meta. Qualquer venda a partir de agora é uma venda por venda. É querer vender sem precisar. A verdade é essa. A não ser que você queira se desfazer do jogador, como, por exemplo, o Marinho. Aí não é uma venda por venda, é uma venda porque você quer e não vê mais espaço daquele jogador. O Pedro não se encaixa em nenhuma dessas duas. O Pedro não vai bater meta de venda porque já está batida, e o Pedro a gente não quer descartar ele. Então, eu não vejo motivo algum para vender o Pedro. Segundo, saiu também uma matéria do Vene Casagrande que a multa rescisória dele é de 100 milhões de euros. É óbvio que essa multa jamais vai chegar lá. É impossível um time vir aqui e pagar esse valor para o Flamengo pelo Pedro. Esse valor, essa multa altíssima, é mais para você ter a segurança do cara vir aqui e negociar com você o melhor valor que você imagina. Mas, cara, qualquer valor abaixo de 60 milhões, eu confesso para você, eu ficaria muito triste, Rafa. Papo reto. Eu ficaria extremamente decepcionado. Principalmente pela qualidade que o Pedro tem e por entender a dificuldade que é de encontrar um jogador com a mesma característica. Então, assim, eu jamais conseguiria pensar em vender o Pedro. A não ser que fosse para um time de top prateleira, porque eu sempre penso nos dois lados. Se vem um Real Madrid, pagando 50, 60 milhões, aí eu acho que tem conversa, porque, o cara vai estar indo para o Real Madrid. Acho que é uma oportunidade de carreira e tudo mais, uma oportunidade única. Mas, irmão, com todo respeito, o Flamengo não está mal das pernas e nem precisa vender jogador a todo custo por conta disso, né, Rafa? Então, eu ficaria um pouco com o pé atrás em pensar em vender o Pedro, sendo muito sincero, cara. Eu não cogitaria perder nenhum dos três da frente. O Everton Ribeiro eu aceito, mas Arrascaeta, Pedro e Gabigol eu tenho um apego emocional muito grande por esses três jogadores. Eu acho que a saída de qualquer um dos três, a torcida do Flamengo sentiria muito. Boa parte da torcida. Eu acho que a figura deles dentro de campo, ela vai de encontro ao que muito torcedor pensa de um jogador do Flamengo e principalmente um jogador identificado, cara.